Fala galera, me chamo Luan, faço parte do curso de Educação Física do Centro Universitário Unip e hoje vamos falar um pouquinho sobre tecido adiposo, né? Os tipos de tecido adiposo, como promover o escurecimento do tecido adiposo branco, que a gente vai ver que é algo benéfico à saúde, e as adipocinas que ele produz, porque além, né, dessa função de armazenar e liberar energia, ele também é um importante órgão endócrino. Então vamos agilizar isso aí, sem mais delongas, bora para o vídeo. Vamos lá, deixa eu me reposicionar aqui. Não, aqui, acho que aqui vai ficar bacana, não vai tomar os slides. Vamos lá, tecido adiposo. A gente vai ver, né? Vamos ver aqui agora que ele se encontra de duas formas aí nos mamíferos, tecido adiposo branco e o tecido adiposo marrom. O tecido adiposo branco, né, o popularmente conhecido como banha, ele é o mais abundante no corpo e a principal função dele, além da parte endócrina, que a gente vai ver, é armazenar e liberar energia. Já o tecido adiposo marrom, ele é encontrado ali em recém-nascidos e em roedores. E a principal função dele é produzir calor, ele tem uma excelente capacidade termogênica e a gente vai ver por que tem essa diferença dos dois tecidos. Basicamente aqui, ó, na imagem, creio eu que vai dar para acompanhar o mouse aqui, o ponteirinho do mouse. Do lado direito aqui temos um tecido adiposo branco, né? Então a principal diferença aqui, ó, tá como ele é classificado, unilocular, né? Que são as duas classificações, unilocular e multinocular. Unilocular significa aqui, ó, que ele vai ter uma única gotícula grande de lipídio aqui no centro da célula, empurrando o núcleo para o lado e possui pouquíssimas mitocôndrias aqui. Isso aqui é o tecido adiposo branco. Já o tecido adiposo marrom, ele é classificado como multinocular, o que seria isso? São várias gotículas menores de lipídio, muita mitocôndria em comparação ao tecido adiposo branco, e o núcleo, né, como de praxe, né? Não tem como isso aí não muda. Decorrente desse número de mitocôndrias a mais, tem essa capacidade termogênica de produzir calor, produzir energia. E esse do meio aqui a gente vai falar na próxima cena, que é o tecido adiposo bege. Então a gente vai falar sobre ele também. Vamos dar só uma leve resumida aqui, né? Basicamente foi o que eu já falei. A função principal é reserva energética, isolamento térmico, proteção mecânica e a função endócrina, que a gente vai ver ao longo do vídeo. O tecido adiposo branco, ele representa a maior parcela, né, do tecido adiposo, armazena e libera energia. As características aqui já foi falada, né, já foram faladas, que são poucas mitocôndrias, a gotícula lipídias uniloculares, secretas adipocinas, né, e regula os processos fisiológicos decorrentes aí dessa liberação dos hormônios. Já o tecido adiposo marrom tem essa capacidade termogênica encontrada em recém-nascidos e em roedores, mitocôndrias em abundâncias. Sim, e em adultos, né, aqui, bem lembrado, já foi encontrado, né, porque antigamente pensava que era apenas em recém-nascidos e à medida do crescimento, né, que iam se desenvolvendo, esse tecido adiposo ele ia sumindo até realmente não existir mais. Todavia, porém, entretanto, em adultos já foi encontrado tecido adiposo ali próximo ao arco da aorta e ali perto da região subclavicular. Então, aí os estudos estão vendo aí como induzir, né, e da forma que ele aparece em adultos, né? Que antigamente só se pensava que era em recém-nascidos. Vamos falar um pouquinho aí agora sobre o tecido adiposo bege, que este sim a gente consegue induzir a se tornar um tecido adiposo branco, se tornar um tecido adiposo bege. Basicamente ele vai estar ali entre o meio termo, né? Vai ter essa dupla função, que seria armazenar energia, feito um tecido adiposo branco, porém se devidamente estimulado, ele tem essa capacidade termogênica, que era algo relacionado ao tecido adiposo marrom. E aí, por que isso é tão importante? Isso aí vai regular toda a parte aí de controle de peso, regular doenças como obesidade, diabetes tipo 2, etc. Por conta da produção dessa capacidade termogênica, essa capacidade de produzir calor, produzir energia. Então vamos lá dar aquele resumo aqui no slide, né? Possui essa dupla função, comporta-se como branco armazenando, mas quando devidamente estimulado, ele tem o seu programa termogênico ativado e a gente vai ver os tipos de estímulos que promove esse escurecimento. Terapias contra obesidade, diabetes tipo 2, já foi falado, e dependendo do estímulo que ele que é induzido nele, no tecido adiposo,
ele tem essa capacidade de transformação. Então, nos próximos temas aqui, a gente vai ver alguns tipos, né, de formas de induzir esse escurecimento e o quão isso é benéfico para a saúde. E aí, galerinha, hoje eu vim falar para vocês como a temperatura pode afetar o tecido adiposo. E aí, você sabia que existem duas formas de ajudar a melhorar a saúde da gordura do nosso corpo? Sim, existem duas formas. Uma pelo frio e outra pelo calor. No frio foram testados, né, em camundongos e humanos e existem efeitos colaterais em pessoas doentes. Já no calor, os efeitos foram totalmente eficazes. Tem uma terapia que usa o calor a hidrogel de 41 graus e mostrou resultados promissores em ajudar a queimar a gordura de forma saudável. Sim, é claro que ainda precisa ter mais estudos, mais pesquisas sobre o assunto. É uma ideia interessante e vale a pena continuar com estudos e pesquisas sobre o tema, uma vez que ainda há controvérsia sobre a eficácia da terapia. Bom, eu vou falar sobre o escurecimento do tecido adiposo branco induzido pelo exercício. A gente já sabe que o exercício traz diversos benefícios para a saúde do corpo, como melhorias no sistema cardiovascular, no sistema músculo-esquelético e também no tecido adiposo. Esses efeitos ajudam a melhorar a qualidade de vida e são importantes no tratamento de doenças metabólicas e da obesidade. Isso acontece porque o exercício aumenta a queima de gordura, que é a lipólise, melhora a vascularização, que é a formação de novos vasos sanguíneos, e o fluxo sanguíneo, além de estimular a liberação de hormônios e adipocinas, que são substâncias produzidas pelo tecido adiposo. Um ponto interessante na ciência é o chamado escurecimento do tecido adiposo branco, que é quando esse tecido passa a se comportar mais como o tecido adiposo marrom. E o tecido adiposo marrom, por ele ser mais ativo, ele queima mais calorias. Em estudos feitos com camundongos, os resultados são bastante positivos e mostram que o exercício pode sim induzir esse escurecimento. Mas em humanos, os resultados ainda são controversos. Por isso, ainda não dá para bater o martelo, né? A ciência precisa de mais estudos em humanos para a gente entender como tudo isso funciona. Então, no final das contas, o exercício continua sendo ótimo, mas o efeito dele sobre esse escurecimento da gordura ainda está sendo investigado. É um campo cheio de possibilidades, né? Se a gordura vai escurecer ou não, a saúde agradece, pelo menos. Escurecimento induzido pelos hormônios tiroidianos. Os hormônios tiroidianos são essenciais para o desenvolvimento do nosso organismo e está ligado a diversos processos, incluindo o escurecimento dos adipósitos brancos. Ele regula o metabolismo, ou seja, a forma como usamos e gastamos energia. Quando produzirmos poucos hormônios tiroidianos, o hipotiroidismo, o corpo fica lento, gastamos menos energia e temos facilidade em engordar. Por outro lado, quando produzirmos muitos hormônios tiroidianos, o hipertiroidismo, o corpo acelera, gastamos mais energia e queimamos mais gordura. Ambos são distúrbios da tireoide com efeitos opostos no nosso organismo. Um acelera e o outro desacelera. O processo de escurecimento do tecido adiposo é excelente. Por quê? Porque ajuda a queimar gordura, melhora o metabolismo, ou seja, o hormônio tiroidiano age como um acelerador, transformando essa gordura branca em um tipo mais ativo, como se desse um choque de energia na gordura preguiçosa. Além disso, o ritmo circadiano, o nosso famoso relógio biológico, também influencia. Se dormirmos mal, viramos à noite, tudo isso bagunça e prejudica o metabolismo. Juntar sono bagunçado, má alimentação e pouco movimento, tudo isso atrapalha esse processo bom do escurecimento da gordura. Por outro lado, dormir bem, fazer exercício, comer direito e ter hormônios tiroidianos equilibrados ajuda o corpo a funcionar melhor, gastar mais energia e evitar vários tipos de doenças. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as adipocinas.
O nosso tecido adiposo não tem função apenas de produzir e armazenar gordura, mas também tem a capacidade de produzir substâncias proteicas, que são as adipocinas. As adipocinas podem ter função autócrina, onde elas vão agir ali dentro da própria célula, podem ter ação parácrina, onde elas vão agir ali em células próximas a ela, ou pode ter ação endócrina, onde essas adipocinas vão sair da célula, vão para a corrente sanguínea, onde vai ser distribuído para outras partes do corpo. O desequilíbrio no sistema de adipocinas está associado à obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. As adipocinas podem ter ação pró-inflamatória ou anti-inflamatória. As pró-inflamatórias vão agir ali desencadeando um mecanismo de inflamação naquele local. E as anti-inflamatórias vão ter a ação ali de inibir a inflamação, de desinflamar aquele local. Bom, aqui nós temos o tecido adiposo normal e aqui nós temos o tecido adiposo na obesidade. Na obesidade, com o aumento dessas células adiposas, vai ocorrer a hipertrofia dessa célula. Com a hipertrofia da célula adiposa, o nosso sistema nervoso vai liberar substâncias, células macrófagas. Essas células macrófagas vão invadir os adipócitos, o tecido adiposo, e vai estimular a produção de adipócitos, de adipocinas. Porém, no caso da obesidade, as adipocinas que serão estimuladas são justamente as adipocinas pró-inflamatórias, e as anti-inflamatórias vão ter a diminuição. Então, daí que se diz que o indivíduo que tem obesidade é um indivíduo inflamado, porque ele tem uma grande quantidade de produção de adipocinas pró-inflamatórias. E em relação à vida desse indivíduo, por exemplo, no caso aqui das adipocinas pró-inflamatórias, nós temos a interleucina 6, o fator de neocrócito tumoral alfa e a leptina, onde a interleucina 6, ela age no cérebro. Ela vai diminuir a sinapse nervosa, principalmente em áreas dos cérebros que estão associadas à motivação. Então, esse indivíduo, ele vai ter vai ser um indivíduo desmotivado, mais pessimista. Realmente, ele vai perder a motivação por conta justamente dessas adipocinas. E nós temos a adiponectina, que é uma adipocina anti-inflamatória, mas no caso do obeso, ela vai estar em menor quantidade. Por isso a importância do exercício físico junto com o emagrecimento, para que com o exercício e o emagrecimento haja a inversão, onde a adiponectina, aqui nesse caso, que tem uma ação anti-inflamatória, ela seja aumentada e as outras que têm ação pró-inflamatória sejam diminuídas. Bom, nos próximos slides, nós vamos falar sobre cada um desses exemplos, para que fique claro a ação de cada um no nosso corpo. Bom dia, agora eu vou falar sobre a leptina, que é um hormônio produzido nas células adiposas. Este hormônio tem como seu papel fundamental a regulação do apetite, do peso corporal e do metabolismo. Ele age como um sinalizador ao cérebro, informando os níveis de gordura no corpo, sendo assim, tendo total influência no gasto calórico e na saciedade. Alguns indivíduos, por exemplo, no caso de obesidade, desenvolvem resistência à leptina, ou seja, o cérebro não compreende, não consegue enviar a resposta que já tem energia suficiente, sendo assim, o indivíduo tende a sentir mais fome, a armazenar mais gordura e ter mais dificuldade no processo de emagrecimento. Alguns fatores causadores disso são as dietas ricas em alimentos ultraprocessados ou a inflamação crônica, que é muito comum na obesidade. Agora da parte das adipocinas, fator de necrose tumoral alfa. O TNF-alfa, que é justamente o fator de necrose alfa, é uma citocina pró-inflamatória, que é produzida no tecido adiposo, que contribui para a inflamação crônica associada à obesidade e à resistência à insulina. Ele prejudica a função dos adipócitos, reduz a ação de insulina, dificultando a captação de glicose, a hipertrofia dos adipócitos, especialmente no tecido visceral,
aumenta a produção de citocinas inflamatórias, como o TNF-alfa, reduz a citocina anti-inflamatória, como IL-10, com isso agravando o quadro de inflamação. O exercício físico é uma maneira eficaz para que se trate e previna a obesidade, para ajudar a reduzir a inflamação ao diminuir o TNF-alfa e aumentar o IL-10. A interleucina 6 é uma proteína que ajuda o nosso corpo a reagir a infecções e inflamações. Mas quando ela descontrola, ela causa problemas como doenças no cérebro, tipo Alzheimer e obesidade. É importante entender como a IL-6 funciona para desenvolver tratamentos eficazes. Basicamente, ela é uma proteína que pode ajudar ou prejudicar, dependendo de como ela esteja funcionando no nosso corpo. Agora eu vou falar de uma substância muito interessante produzida pela nossa própria gordura, a adiponectina. A adiponectina ela é uma das principais adipocinas, que são hormônios secretados pelo tecido adiposo, ou seja, pela nossa própria gordura mesmo. E o mais diferente do que todo mundo pensa é que a gordura não serve só para estocar energia, ela também é super ativa no nosso metabolismo. A adiponectina ela tem várias funções importantes. Ela ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, deixando o nosso corpo mais sensível à insulina, o que é ótimo para prevenir diabetes. Também tem um papel anti-inflamatório, ajudando a proteger contra doenças como obesidade, diabetes e até de doenças cardiovasculares. Ela também ajuda a regular as gorduras do sangue com o colesterol e os triglicerídeos, ou seja, ela é tipo uma gordurinha do bem, né? Faz bem ter um pouquinho dela ali. Bom, agora tem um detalhe meio contraintuitivo. Pessoas obesas geralmente têm menos adiponectina no sangue, o que parece estranho, já que elas têm mais tecido adiposo, né? Mas o que acontece é que a inflamação crônica e outros fatores reduzem essa produção. E tem uma correlação bem clara. Quanto maior o IMC, menor a adiponectina. A boa notícia é que quando a pessoa perde peso, os níveis de adiponectina aumentam de novo, o que ajuda ainda mais na melhora da saúde metabólica. Tchau! Este trabalho foi apresentado por Luan Fisch, Maria Daiani, Cássia Campos, Paula Raquel, Marivalda Valente, Eduarda Veloso e Sandrine Vitória. Participação especial: Olivinho. Obrigado pela atenção.